Sobre o subtema, o tema de hoje, que é uma conquista maior virá de uma menor, ou a conquista lá segue degraus. Amém? E nós vamos iniciar lendo um texto que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 41. Do 38 ao 44. Gênesis 41, 38 ao 44. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhado. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Amém? Amém. Glória a Deus. Ser administrador geral, ou como a própria palavra nos diz, governador de toda a terra do Egito, é uma grande conquista, sim ou não? Sim. Claro. Só poderia ser, né? E se ele tivesse em uma condição diferente, já seria, imagine, sendo ele quem era e vindo quem vinha. Agora, de 0 a 10, qual a probabilidade de um escravo ser nomeado governador de uma nação depois de ter sido preso, acusado de tentativa de estupro? Não tem como nem ser um. Certo. Mesmo querendo ser bonzinho, a gente sabe que estaremos sendo bons. É zero. E realmente é zero. A probabilidade é zero. E seria impossível mesmo. Mas se dependesse dele. Só que não dependia de Deus. E Deus estava com ele. E onde Deus está, o impossível acontece. Onde Deus está, o impossível acontece. Isso não é novidade para ninguém, nem para o povo do mundo, quanto mais para nós. Lucas 1,37 diz que porque para Deus nada é impossível. A presença de Deus na vida deste homem era tão notória, os irmãos que conhecem a história sabem, que em todas as etapas vencidas por ele, desde a sua chegada no Egito, né, até o topo,
foram notadas, ou percebidas, ou visualizadas mesmo, por aqueles que tiveram a oportunidade de ter o perto. E essas foram três etapas, como a gente vai ver essa aqui. Nessa primeira etapa, o que eu chamo de a primeira conquista, acontece quando Potifar, que era o capitão da guarda, o núcleo do faraó, alguém importante naquele lugar, o compra e o leva para a sua casa. Amém? Até aí? Amém. E a Bíblia diz, em Gênesis 39:3, que, vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, o entregou tudo que tinha. Entregou a José tudo que tinha. E não entregou porque confiava em José. A Bíblia diz que ele entregou porque via o Senhor, nosso Deus, operando na vida de José. Só que, irmãos, mesmo aqui uma espécie de introdução, só que mesmo Deus com José, Deus operando através dele e nele, com tudo correndo bem na casa deste homem, ele chega, só para lembrar a história, ele chega como escravo, e tudo que ele faz na casa desse homem dava certo, tudo prosperava. E lógico que Potifar notou essa diferença com relação aos outros. Essa pessoa tem algo de especial. Isso só pode ser Deus. Porque segundo a Bíblia, segundo o que está escrito, o próprio Potifar diz que o Senhor estava com ele. Então, Potifar conhecia o Senhor, embora adorasse outros deuses. Quando eu digo adorasse, porque outras pessoas também vão ver o Senhor na vida de José. E José recebe esse privilégio, esse destaque de tomar conta de tudo que era deste homem, das terras, dos servos, dos bens, tudo que este homem tinha, José passa a administrar. A Bíblia nos diz que a única coisa que Potifar sabia era o que chegava na mesa, era o que comia. Ele não sabia nem a origem, nem quanto foi. Ele só sabia que comeu frango empanado com arroz e feijão tropeiro, ou um cuscuzinho com ovo, com calabresa. Amém. Estou com dor de barriga, não fala isso não. E aí, irmãos, está difícil segurar, mas vamos lá. E aí, irmãos, é algo interessante, porque ele entregou tudo que ele tinha na mão de uma pessoa que ele não conhecia. Isso demonstra o nível, o grau de confiança que Potifar tinha em José. E José correspondia, e tudo ia bem, porque José fazia as coisas direito. José não furtava os bens de Potifar, não fazia nada que pudesse contrariar o seu senhor. Com certeza encontrava algumas coisas que ele tinha que lidar, assim como em todo lugar, quando a gente está trabalhando, tem sempre alguém ou algo que a gente tem que fazer, isso porque é uma decisão difícil. E José sabiamente tomava essa decisão favorável a Potifar, graças a Deus, orientando ali a José. E tudo ia bem. Tudo ia bem. Quando Deus se faz presente na nossa vida, de verdade, tudo vai bem.
sabemos disso? Quando nós deixamos Deus trabalhar em nossas vidas, verdadeiramente, não é de fachada não. Quando nós deixamos, a gente percebe que tudo vai bem. Tudo vai bem. Mas por que tudo vai bem? Não pode mudar, não? Pode. Pode. Já aconteceu comigo, já aconteceu na vida de muita gente aqui. De estar vivendo algo assim maravilhoso, financeiramente, talvez nos estudos, e de repente acontece algo trágico. Então, mesmo que você esteja vivendo algo maravilhoso, o melhor momento de sua vida, sendo trabalhado por Deus, vendo a mão de Deus em tudo que você faz, e você diz: aqui não tem como errar, aqui não tem como dar errado de jeito nenhum, aqui eu só vou me dar bem. Mesmo nesses momentos, a gente precisa estar preparado, porque tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Assim como mudou na vida de José. E pode mudar para melhor? Pode. Mas pode mudar para pior. A depender daquilo que Deus quer fazer em você, para depois fazer através de você. E pode mudar, e mudou, irmãos. E mudou. É importante lembrar dessas coisas, só para contextualizar, mas é algo importante sabermos, que mesmo estando bem, um bom emprego, um bom salário, uma boa esposa, bons filhos, uma boa casa, um bom tudo, um bom pai, uma boa mãe, você está super bem, você está progredindo, mas pode vir algo como a Covid. Sim ou não? Sim. E aí acabou a alegria. E aí você fica doente, você tem que gastar dinheiro, você perde as oportunidades, as coisas começam a ter uma reviravolta na sua vida. Mas de repente, é Deus querendo fazer algo maior lá na frente. José tem essa primeira conquista, porque é uma conquista. E vocês disseram que a primeira foi uma conquista, é uma conquista grande. Mas ser administrador de uma casa, tomar conta de todos os bens, alguém que veio como escravo, é uma conquista, sim ou não? É uma conquista. Tudo que acontece na vida da gente, que é para melhorar, é uma conquista. Você passa no vestibular, é uma conquista. Você não está formado, você ainda não vai exercer a profissão, você não vai ganhar dinheiro com ela, mas você conquistou o direito de cursar a faculdade. A partir do momento que você se forma, você conquistou o direito de exercer a sua profissão. E assim foi na vida de José. E aí, todos conhecem a história. Potifar era casado, tinha uma mulher, e essa mulher, ela se encanta pela beleza de José. A Bíblia diz que ele era formoso à vista e à aparência. Então, dá para entender que o cara era um cara bonitão. Não é um cara como eu, mas era bonitão. E essa mulher, ela cresce os olhos em José e diz: esse é meu, ele é meu empregado, eu vou tê-lo na hora que eu quiser. E começa a assediar José. Essa história está na Bíblia, eu não estou inventando. Ela começa a assediar José, e José começa a se esquivar, e ela insiste. E José diz, lá em
no capítulo 39 mesmo, acho que é o 9 ou 3, ela diz: eu não vou nem olhar, eu não quero nem olhar, porque quando eu olho, o óculos para lá e para cá e atrapalha a televisão. Ele diz: Deus me livre usando as minhas palavras, eu não quero nem saber disso, eu não quero saber de fazer mal ao meu Senhor e pecar contra Deus. Vocês olharem na sua versão, no capítulo 39, 3 ou 9, vocês vão ver que ele diz isso, e de outra forma, é claro. Mas ele diz: não vou fazer esse mal, eu não vou fazer esse mal, eu não vou fazer esse mal porque o Senhor confiou em mim, Ele entregou tudo nas minhas mãos, eu tenho direito a tudo aqui. Agora, ele disse, provavelmente ele deve ter dito: olha, só não toca aqui. E José era um cara íntegro, era um cara do bem, era um cara que se deixava ser guiado pelo Espírito de Deus, ser guiado pelo próprio Deus. E ele disse: nessa eu não entro não. Será que José sabia o risco que estava correndo? Com certeza sim. Mas mesmo assim, ele não sucumbiu aos desejos daquela mulher. E os irmãos sabem da história. Ela apronta algo e José acaba sendo enganado, ele foge e essa mulher começa a gritar e o entrega a Potifar. Potifar confiava em José de uma forma assim tremenda. Mas aí o que é que Potifar faz? Potifar leva José para a cadeia. Então, voltando para aqui, 39:3, já lemos. A confiança de Potifar em José era tão grande que a única coisa que sabia do que estava com ele era o pão que comia, né? Lá no verso 6. E isto por causa do Senhor nosso Deus, que era visto constantemente na vida de José, né? Mas mesmo quando as coisas estão correndo maravilhosamente bem, tudo pode mudar, e mudou para José, muda para mim, muda para você, muda para qualquer um, e pode mudar para pior, assim como foi na vida dele. Parecia, irmão, ser o fim. Eu estou usando a Covid porque foi algo assim tremendo, mas não tem que estar atrás de outras coisas. Teve gente aqui que passou por isso, talvez tenha pensado: é o fim. Estou vendo gente morrendo todo dia, toda hora. Estou aqui nesse hospital internado com Covid e esse quadro não evolui para melhor, só piora ou estabilizou. Então, pode mudar para pior. Mas quando Deus tem um propósito na sua vida, quando Deus tem algo com você, quando Deus quer levá-lo a um patamar maior, aconteça o que acontecer, Ele vai estar ali com você, e você não vai sucumbir à doença, você não vai sucumbir porque foi traído, você não vai sucumbir porque foi enganado ou coisa parecida. Deus está com você, irmãos, Deus está comigo. E o verso que eu estava falando está aqui no verso 9, 39:9. Então, mesmo assim, irmãos, mesmo José sendo uma pessoa íntegra, honesta, cuidando das coisas de Potifar, sendo transparente, ele foi levado à prisão. Alguns diriam: acabou tudo. Acabou. O cara foi preso, acabou. Perdeu a mordomia que tinha na casa de Potifar. O próprio patrão o levou, né? A Bíblia diz que levou a casa do cárcere, o levou à prisão, e tudo desmoronando na vida de José. Mas a palavra do Senhor diz, lá em Romanos 8:28, que não é possível. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as
coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que temem a Deus. Todas as coisas cooperam. Vocês amam a Deus? Amém. Nesse verso, ele todo inteiro, que eu não abri aqui para ver, diz que coopera juntamente para o bem daqueles que são chamados segundo o seu decreto, ou segundo o seu propósito. Se você ama a Deus, se você se sente chamado por Ele, tudo que acontecer na sua vida, de bom, de ruim, de péssimo, de horrível, de miserável, vai cooperar para o seu bem. A palavra de Deus não mente. Se ela diz que coopera, coopera. E todos nós aqui, irmãos, eu faço questão de dizer isso, tirando as crianças que vão experimentar essas coisas, todos nós aqui já percebemos isso, já passamos por isso. Quando nós dizemos acabou tudo, o negócio pegou, e agora? Era Deus nos levando, era Deus nos conduzindo para algo diferente. Amém. Talvez nós estivéssemos ali no lugar errado. Outra vez aquilo ali fosse só uma passagem e não algo fixo. José poderia ficar ali toda a vida, ele estava de boa, ele estava ganhando o dinheiro dele, ele estava administrando os bens. Com certeza tinha muita gente ali doida para derrubá-lo, mas não ia conseguir, porque Deus estava com ele. Ele poderia ficar de boa ali, irmãos, mas Deus não o queria só ali. Às vezes as coisas estão boas em determinados lugares e você diz assim: poxa, eu estava tão bem ali, vim parar aqui. Sim, mas ali você não ia cumprir, você não ia chegar onde Deus queria que você chegasse. Oh, mãe, eu estou nesse colégio aqui tão bom, com ar-condicionado, tão bonzinho, eu quero estudar aqui. Sim, mas o que eu quero que você aprenda bem não. Ela é naquele colégio municipal, lá na Taiçoca de dentro, debaixo de um ventilador, de uma água naqueles bebedouros antigos. É bom, eu estudei negócio desse aí. É lá, irmãos. Esse emprego está tão bom. Aí meu chefe diz: olha, saia do Rio, vai para Sergipe. Sergipe, onde é que fica isso? Mas é lá que eu quero você, porque é lá que eu vou usar você. Aqui eu não vou não, vou usar lá. O que é que você está fazendo aí? Pode acontecer isso, sim ou não? Sim. Amém. José estava de boa, mas Deus não queria ele ali. E se não fosse isso, ia ser outra coisa. Mas tem tipo de provas que vêm sobre você, sobre mim, assim como veio para José, que são provas duríssimas, que são necessárias para Deus testar a minha e a sua fidelidade. Logo isso, irmãos. O cara não fazia nada de errado e foi levado à prisão por um crime terrível, mesmo naquela época, onde a gente sabe que as coisas desandavam um pouco, ainda mais numa nação pagã. Ele era um escravo, ele estava preso. Que negócio, irmãos. Deus tira José do conforto, do bom, do melhor, e o põe, porque foi Deus que colocou José na cadeia. Deus usou ali as pessoas para levar ele para lá, porque era lá que Deus queria ele. Então, por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos.
A Bíblia não diz como José se comportou. Se José ficou com raiva, se José ficou bicudo, se chorou, ela não diz. Mas deixa aparecer, transparece que ele ficou de boa. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Ele tinha certeza que Deus estava o guardando. Deus estava guardando José, ele tinha essa convicção. Por isso ele foi. Com tristeza, é claro. Ninguém vai para a cadeia rindo. Mas ele foi confiando que talvez fosse isso que realmente Deus quisesse ali para ele. Como de fato foi. Como de fato foi. E é lá na cadeia que o próprio José chama de cova. Se é cova, é um buraco. É lá embaixo. Um lugar frio, úmido, escuro. Não devia ser coisa agradável. Se cadeia hoje, essas cadeias aí, tem. Já não é coisa boa, agora imagine. Naquele tempo. Imagine naquele tempo. Não era o fim. Não era o fim. Se você está passando por essa situação, não é o fim. De repente, é apenas o começo. Ali é um trampolim para você saltar para um outro lugar. Vai ser o degrau necessário. Talvez você precise conquistar isso ali naquele lugar. E como é que se conquista algo desse tipo? Dessa magnitude? Conquistar uma posição numa cadeia, chegando como preso e estuprador. E como a gente leu no início, a gente viu que para José não tinha como, era daquilo para pior, era impossível, mas Deus estava com ele. Potifar confirmou isso, e lá na cadeia o carcereiro vai confirmar também, vai visualizar, vai observar, vai prestar atenção que aquele homem era diferente. Tem gente, irmãos, que exala inocência. Às vezes é fachada, como usou aqui o pastor ontem, né? Aquela carinha assim, de gato pidão. Mas tem gente que exala mesmo, até o cheiro da pessoa de inocência. Você está preso? Não, é essa pessoa aqui não. Com raríssimas exceções, porque tem as exceções, tem pessoas que pelo olhar, você já percebe aquela pessoa ali. Está um policial de ali daqui que não me deixa mentir. É, gente. É verdade, tem pessoas que você diz, não, oi irmão, obrigado. Eu estou com medo até de beber água, mas estou na unção. Então, Jesus, é verdade, irmãos, é verdade, é verdade. E José chegou ali, talvez dizendo, meu Deus, e agora? Senhor, o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor permitiu que eu chegasse até aqui e agora, o que é que eu vou fazer aqui? E para fazer o que José fez, ele seguiu as orientações do Senhor, porque em uma coisa natural do ser humano, ele não faria o que ele fez, ou a pessoa, uma outra pessoa não faria o que José fez, para corrigir a frase, com certeza se revoltaria. Mas eu sou inocente, eu não fiz nada, eu chutava o balde, se unia logo na pior facção, vamos botar para quebrar agora aqui e tal, acusar de inocente. Mas ele continuou fazendo na cadeia aquilo que ele fazia quando estava livre na casa de Potifar, mostrando equilíbrio, coerência, dignidade e temor ao Senhor, que é o princípio
da sabedoria. E a Bíblia diz que eu vou continuar a olhar para esse negócio aqui. A Bíblia diz que o carcereiro mor, aquela pessoa que tomava conta das outras que estavam presas, viu em José algo que Potifar tinha visto. Porque Deus, quando se faz presente na vida de uma pessoa, todo mundo vê. Se é de Deus, se é Deus verdadeiramente, todo mundo vê. Fica difícil de não ver Deus usando as pessoas, Deus operando através dela. É praticamente impossível alguém ser usado por Deus e você não notar, irmãos. É praticamente impossível, porque quem conhece a Deus sabe quem é de Deus. As pessoas do mundo podem se enganar, ou alguns crentes, ou talvez frequentadores de igreja, podem se enganar, porque não tem intimidade, não tem relacionamento com Deus. Mas quem é de Deus não se engana e sabe o que é de Deus e o que não é. E José manteve esse comportamento de uma pessoa de Deus. E o carcereiro viu Deus na vida de José. Tudo que José fazia, a Bíblia diz que prosperava. Isso quer dizer que Deus, ele não era Midas, mas tudo que ele tocava virava ouro, virava algo precioso. Mesmo na cadeia, como é que faz isso, irmãos? Na cadeia, você prosperar, fazer as coisas prosperar na cadeia. Se faz de outro jeito, que todo mundo sabe aqui, mas de forma honesta, de forma digna. Eu quero ver como é esse negócio. Só uma pessoa guiada por Deus, guiada pelo Espírito de Deus, sendo usada por Deus, pode fazer um lugar tão tenebroso como era na época prosperar, irmãos. Porque tudo prosperava na mão desse homem. E esse homem conquista mais uma vitória. Ou esse homem obtém mais uma conquista. Aí vocês podem dizer, grandes coisas, ser auxiliar de carcereiro na cadeia. Grandes coisas, estar preso tomando conta de outros presos. Grandes coisas. Vocês podem dizer isso. Talvez alguém esteja pensando nisso. Mas como é que pode chamar de conquista você ser nomeado, escolhido para chefe ou auxiliar do carcereiro, para chefe do lugar, onde você vai lidar só com preso, que provavelmente ali a escória do Egito, ou pessoas que não eram do mesmo lado que acontecia, prisioneiros de guerra e etc. Não é verdade? Talvez alguns digam isso. Mas, irmãos, são as pequenas conquistas que te fazem sonhar com as maiores. Aleluia. Glória a Deus. Essas conquistas de José, sendo chefe da casa de Potifar, tendo tudo nas mãos, que não era uma grande coisa, porque nada era dele, ele só tomou conta. Essa é uma pequena conquista. Essa pequena conquista, sendo chefe, se ele era chefe, ele mandava. E se ele mandava, ele não passava pelas mesmas coisas que os outros passavam. Isso é uma conquista. É uma pequena conquista. E são essas pequenas conquistas que vocês vão aí, ó, no dia a dia. Deus contemplando aí cada um. Cada um sabe aí, na sua área. Vai ver que recentemente você conquistou algo e você não deu valor. Você não prestou atenção, mas foi uma vitória.
são desprezadas, porque a gente acha que são insignificantes, porque a gente só vê e só quer aquilo que mostra para as pessoas quem nós somos. Olha lá, viu lá, fulano agora é vereador, ganhou, agora é vereador, viu? Viu lá o carro que ele comprou? Viu a casa que ele comprou? Viu o emprego que ele arrumou? Mas talvez uma pequena conquista, como, muito embora eu não acho que seja pequena, a pessoa ser curada da Covid, é uma conquista que vai fazer com que você continue vivendo. Deus renovando as oportunidades para que você continue crescendo na sua faculdade, no seu colégio, no seu emprego, na sua família, porque você cresce também dentro da família. Sim ou não? Você cresce dentro da família. Às vezes você é a ovelha dentro da família. Às vezes porque alguém diga que você é, mas às vezes você é mesmo. E aí você passa a ser uma ovelha marrom. É uma conquista. Aí passa a ser uma ovelha laranja. É outra conquista. E a tinta vai sair, daqui a pouco você está uma ovelha branca. E ninguém vai chamar você de ovelha negra. Porque você chegou no topo. Que, entre aspas, para a família, a ovelha querida é a ovelha branca. Ninguém leva para o lado da raça. Está proibido. É só uma exemplificação daquilo que pode acontecer com você. Então, são as pequenas conquistas que te levam a sonhar com as maiores. Não faça pouco caso das pequenas conquistas, irmãos. É um degrau por vez. E quando você menos espera, eis que surge a grande oportunidade e você precisa estar preparado. Aleluia. Você não deu valor àquilo que você conseguiu porque achou que aquilo ali não valia nada. Isso aqui é besteira. Fulano também ganhou ali, tá? Eu queria melhor. Mas ali você está sendo treinado, você está sendo preparado. Então você vai aprendendo com essas pequenas conquistas. O que foi que fez você chegar até ali? O que você passou? Olha, eu passei por isso, não vou mais por aí não. Eu entrei na casa de Potifar, a mulher estava trocando de roupa, agora eu não entro mais. Quando a porta estiver aberta, eu dou minha volta, vou ver. E você vai sendo treinado. Deus vai te capacitando. Você vai se preparando para que quando aquela oportunidade que você tanto almeja, irmãos, e aí a gente abre aqui um parêntese. De repente você está sonhando com algo que Deus não vai lhe dar. Mas é algo grande, mas não é aquilo que você quer. Vai ser uma grande conquista, talvez maior daquela que você pensou. Aí pode não ser aquela que você quer, mas é uma grande conquista. E você tem que estar preparado também para isso, psicologicamente para isso, para quando chegar essa oportunidade você dizer: isso eu não quero. Eu quero, vamos para cá. Se chegou até mim é porque Deus permitiu. E é bom. E o que é bom vem de Deus. Porque como a palavra diz, que toda boa dádiva, todo bom perfeito, vem do Pai das luzes, onde não há dúvidas, nem sombra de variação. Deus não erra. Se Ele mandou para você, é seu. E aí você tem que estar preparado para pegar essas oportunidades. E aí você deixa passar, e agora? O trem passou. Era o trem das 11. Aí só amanhã de manhã, como diz essa música popular.
Se eu perder esse trem, que passa agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E quando será essa manhã? Se amanhã Deus pertence. Você não estava preparado, você perdeu a oportunidade. Mas José estava preparado. Amém. José temia a Deus. E como foi dito aqui, quem teme a Deus é sábio. Porque temer a Deus, como a própria palavra diz, é o princípio da sabedoria. É o começo da sabedoria. Não é a sabedoria, mas é o começo da sabedoria. E quem teme a Deus sabe quem é Deus. Se eu temo, porque eu sei que Ele é poderoso. Então eu temo. Então se eu sei que Ele é poderoso, eu não vou bater de frente com Deus, que eu vou perder. José tinha essa visão, ficar claro, durante toda a sua história, que ele tinha essa visão, que ele sabia quem era Deus, que ele não ia conseguir nada se ele fosse bater de frente com Deus, se ele fosse questionar, se ele fosse murmurar. Claro, ele tem o direito de se entristecer, ele tem o direito de lutar pelos direitos dele, por aquilo que secularmente nós temos direitos. Nós temos a obrigação, na verdade, de lutar por esses direitos, são nossos. Mas a partir do momento que até um direito que você tem direito, se ele bater de frente com Deus, é melhor você recuar e pensar por que aquilo. Mas é meu direito. É meu direito. É seu direito. É seu direito, é seu direito, é meu direito. Nós vamos olhar o que Deus pensa a respeito daquilo. Será que é bom mesmo você lutar por esse direito? Será que não é melhor você ficar de boa ali, aguardando para ver o que vai acontecer? Eu poderia trazer exemplos de greves que são feitas aí, essas coisas, esses fechamentos de rua, tanta coisa. Você acha no direito de fazer tudo. Você tem até direito de se pronunciar. Mas será que aquilo não está atrapalhando o que Deus quer fazer na sua vida? E José, com certeza, ele tinha essa visão, porque Deus tinha dado sabedoria suficiente para que ele entendesse cada momento, cada etapa da vida que ele passou, cada sofrimento, cada ponto. Deus preparou José. Deus preparou você, meu irmão, minha irmã. Você não está aqui à toa. Você não está aqui porque o almoço é muito bom, porque o café é muito bom, porque a comunhão é muito boa, porque você teve a oportunidade de tocar, porque você teve a oportunidade de cantar, porque você teve a oportunidade de pregar. Não! Deus preparou e está preparando cada um de nós, porque nós fomos chamados para servir a Ele. Então, todos nós aqui, irmãos, todos nós sem exceção, só estamos porque Ele nos trouxe, porque tem algo para você, Ele tem algo para mim. E aí, mesmo você sem querer, você vem. Às vezes você diz, poxa, eu fui assim, rapaz, pensando que eu cheguei lá, um negócio bacana, tal. Você vem porque sabe, o Espírito Santo mora em você. Então, automaticamente ele já guia você. Mesmo as pessoas desistindo, o Espírito Santo insiste em guiar. A gente sabe que no passado, na velha aliança, eles não tinham esse privilégio de ser morada do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo estava ali, estava com ele. E não foi à toa que o próprio faraó, nós lemos nos textos, disse que não havia um. Será que vamos encontrar alguém assim, tão capaz, tão inteligente, onde há o Espírito de Deus? Então
o Espírito de Deus estava sobre José e com José, guiando José em todas as coisas, levando José para algo maior, levando José para aquilo que Deus queria para ele, porque Deus iria usar José não só para abençoá-lo, mas para abençoar também outras pessoas. É algo também que nós precisamos saber, que quando Deus quer usar você, quando Deus quer abençoar você, Ele não quer abençoar você porque é só você, Ele quer abençoar você porque através de você Ele vai abençoar outras pessoas. Assim como aconteceu com José. E José na prisão, depois de ter conseguido essa segunda conquista, pequena, é verdade, talvez insignificante para alguns, irrelevante, mas de fundamental importância para aquilo que Deus queria fazer, porque é lá que ele conhece os dois presos que vão chegar. Talvez ele não tivesse a oportunidade, Deus estava vendo lá na frente, porque Deus veio na frente. E aí Deus, não, é por aqui. Senhor, esse lugar aqui é complicado, mas é por aí mesmo que você vai encontrar o caminho certo, é por aí mesmo que você vai encontrar a luz. E é lá que José, como chefe auxiliar do carcereiro, como chefe dos presos, os presos estavam ali à disposição de José para o que José quisesse fazer. E esses dois presos eram presos de elite. Nós estamos brincando, eram presos que tinham conhecimento ali com o faraó, porque os dois eram ligados diretamente. Um, chamado de padeiro mor, fazia a comida, os pães, e o outro servia ali mesmo o vinho, chamado do copeiro mor. Então José passa a conhecer essas pessoas a partir do momento que ele é o chefe. Se ele fosse apenas um preso, ele não teria contato com essas pessoas, porque a gente sabe que essas pessoas, quando são levadas à prisão, elas ficam em lugares diferentes. Mas assim que eles chegam lá, o carcereiro mor diz: olha, está nas suas mãos. Não foi o carcereiro mor, ali foi Deus, dizendo: entrega a José. E quando Deus manda, até o diabo obedece. E ele disse: está na sua mão, José. Ele nem sabia o que estava para acontecer, ele só cumpriu a vontade de Deus. E aí José vai ter contato com aquela pessoa que seria o elo de ligação com a outra que iria abençoá-lo de forma tremenda. A gente sabe como acontece a história. Esses dois estão na cadeia. Com certeza José tinha contato com eles. Mas aí, certo dia ele sonha. E sonho era com José. E não foi à toa que os irmãos disseram: lá vem aí o sonhador bom. Sonho era com ele. É um dom que Deus deu. Que foi esse dom que fez com que ele crescesse. E aí diz: olha, nós sonhamos aqui com algo e ninguém consegue interpretar. Nós não sabemos o que é isso não. Eu disse: mas deixa comigo. Peraí, eu entendo isso aí. Isso é de Deus. Isso é de Deus, é comigo, porque eu sou de Deus. E aí eles contam, vem o copeiro mor e conta: foi assim, 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 segunda choveu, terça fez sol, assim, 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 assim. José, olha, essas 3 coisas aí são 3 dias. E vai acontecer isso, você vai ser abençoado. O seu empreguinho, você vai receber de volta. Uma boa notícia para o copeiro. E o copeiro seria bom. Em 3 dias ele seria restituído o seu emprego. E aí o padeiro viu: se o negócio foi bom para o cara, eu vou lá também. Mas só que a notícia para o padeiro não foi boa. José foi bem claro e disse: às vezes a gente precisa ser verdadeiro mesmo. Você vai morrer. Será que você teria coragem de dizer: você vai morrer? Deus revela, chega um irmão: só irmão, eu sonhei com isso
sei que você é muito íntimo de Deus. Quem sabe se Deus não vai revelar para você? Olha, aconteceu isso. Aí você recebe de Deus aquela assim, como? Deus vai dizer que ele vai morrer. Falar a verdade é sempre melhor. A gente usa aqui, a gente ouve muito, fala a verdade com amor. Fala a verdade com amor. Porque aí a pessoa recebe o impacto, mas está vendo que é com amor, que a pessoa não quer o seu mal. É verdade. Um tapa na cara dói. Mas um tapa na cara com amor também dói. Mas a gente sabe que o amor faz a diferença. E com certeza José não disse assim, você vai morrer. Dessa forma que eu estou dizendo, a Bíblia diz que ele ia morrer. Mas não disse o jeito que José disse, só disse que ele ia morrer. E falou a verdade. E aquele homem pôde experimentar da morte, da forma que foi interpretada aos sonhos. E a gente vai ler aqui, confirmando aquilo que José tinha interpretado. Eu achei necessário ler, até porque a gente fica conhecendo o final da história desses dois, que é o verso 20 a 23 do capítulo 40. 20 a 23. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos, e fez tomar o copeiro mor a seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, conforme José havia interpretado. Mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes esqueceu dele. Às vezes acontece. Quantas pessoas missionários a vida? A senhora já ajudou, esqueceu da senhora. Quantas pessoas o pastor aqui já não perdeu noites orando, visitando, levando para a igreja? Meu irmão Eli, a pastora Juscelia, a missionária Alice, a liderança da igreja, que é muito ativa, a Maria José. Na verdade, todos fazem isso, todos já levaram alguém para algum lugar para fazer o bem, talvez com dinheiro, um remédio, um gás de cozinha, sei lá. Mas quantas pessoas do jeito esqueceram da gente? Aconteceu com José, o copeiro esqueceu dele, ficou de boa. Disse: olha, quando você estiver bem, se lembre de mim, eu estou aqui justamente, ó, eu sou varão hebreu, eu fui trazido assim. Lembre de mim quando você estiver bem. E aí você faz algo legal pela pessoa. Quando ela está bem, ela esquece de você. Ela esquece que você foi o canal abençoador, que você foi o trampolim para ela chegar até ali. Mas eu vou dizer uma coisa que vocês não sabem. As pessoas esquecem, mas Deus não. Deus não esquece não, irmãos. Eu sempre brinco quando falo que Deus não esquece. Isso não é feliz na santidade de Deus, que tem um bom velhinho que todo dia 25 de dezembro ele vem e não esquece de ninguém. E isso a gente sabe quando ele esquece. Na verdade ele não existe. E você já sabe quem é. Mas Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor da terra, o Criador de todas as coisas, o nosso Criador,
Ele não esquece de ninguém. Se Ele tem um propósito, Eunice, a sua vida, uma mudança radical, e você confiou em alguém, e esse alguém não correspondeu, fique tranquila, porque no dia certo, na hora certa, do jeito certo, Ele vai fazer. Se for necessário que essa pessoa, ela mesma age em seu favor, Ele vai fazer. Ele vai fazer, Ele faz. Ele faz. Meu irmão Lucas, Deus não esqueceu de você, não. Ele vai fazer algo na sua vida, algo grande. Amém. Você só precisa estar preparado, meu irmão. Meu irmão Daniel, Deus quer fazer algo grande também na sua vida. Assim como na do Lucas, eu estava ali ouvindo vocês tocar aqui. Claro que não foi agora, já venho acompanhando, mas eu ouvindo ontem e hoje, eu disse, Deus tem algo com esses meninos aí. Vocês têm uma harmonia muito grande. Pelo menos demonstra isso aqui. Um interesse muito grande em aprender. Eu acompanhei um pouco dessa evolução musical de vocês. E eu estou vendo esse crescimento. Então, se porventura, meu irmão, meus irmãos, minhas irmãs, Deus ainda não realizou esse sonho que você quer, se for algo dele, vai acontecer. Vai acontecer, creia nisso. Vai acontecer. Não desista daquilo que Deus tem para você, porque você achou que algo era melhor. Não desista. Se Deus deu esse dom para vocês, é porque Ele quer fazer algo grande na vida de vocês. Talvez umas pequenas conquistas que levam lá para maior. De glória em glória, de fé em fé, um pouco aqui, um pouco ali. Talvez eu esteja sendo, eu não quero ser arrogante, talvez eu esteja sendo o canal de Deus aqui para vocês. E Deus permita que seja mesmo. Porque o que eu ganharia aqui bajulando vocês? Eu vejo você, meninos que podem crescer na graça do Senhor, no conhecimento do Senhor, e musicalmente, vocês podem fazer a diferença no meio dessa geração, irmãos. O que é que essa geração quer? O que é que essa geração pensa? O que essa geração vai conseguir sem Deus? Nada. Absolutamente nada. As televisões estão aí, as redes sociais estão aí. É só tragédia. É só tragédia. É só tragédia. Quer encher sua cabeça de problema, quer encher sua cabeça de crime, de confusão, de traição, de um monte de coisa que não presta, sente em frente a uma televisão e assiste. Qualquer hora. Principalmente naqueles momentos onde tem os noticiários. É um negócio terrível. Então, Deus quer usar vocês. E vai usar vocês. Mas vai usar se vocês deixarem. Porque Ele não faz nada à força. E eu sei que vocês querem. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, no momento certo, Deus vai fazer acontecer. E assim como Ele fez com José. Essa pessoa que esqueceu. Deus podia usar outra pessoa. Deus podia usar um momento diferente. Mas aprova o Senhor usar ali. E mostrar a José por que ele foi para a cadeia. José disse, agora eu estou lembrado. Deus
permitiu que eu viesse para cá, para que eu conhecesse este homem, e que este homem falasse com esse outro, para que esse outro me solicitasse, para que eu tivesse a minha vitória. Mas 2 anos passaram. Para José, 200 anos. Quando você está à espera de algo, um dia já é demais. Nós somos uma geração muito ansiosa. O jogo é 4 horas. 2 horas você já ligou a televisão e vai igual. Não, nós somos ansiosos demais. Eu falo de futebol porque sei que aqui ninguém gosta. Irmãos, é um negócio tremendo. O pagamento é dia 31. No dia 29 o cara já está ali olhando o contrato, chega no chão. Meu Deus, vai ficar logo esse negócio. Eu entro nesse pepino aqui. É uma ansiedade terrível. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Mas a gente é ansioso. E o que não passou José? Mesmo sendo ele quem era, tão íntimo de Deus, tão próximo de Deus, sabedor de que Deus o amava de forma tremenda, assim como ele também o amava, havia correspondência nesse amor. Ele deve ter ficado, rapaz, o copeiro está lá na boa e me esqueceu aqui. Mas eu quero crer, irmãos, que José não murmurou, que José não ficou xingando o copeiro, que José não ficou falando para o carcereiro, mostrando, rapaz, o cara ali assim, 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 e agora ele está na boa, esqueceu de mim. José, com certeza, a Bíblia nos mostra, através de todas as ações de José, através das ações das pessoas que tiveram contato com ele, que ele verdadeiramente confiava em Deus. E confiar em Deus faz a diferença em qualquer situação que você esteja passando. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente confia em tantas coisas, mas a gente tem dificuldade de confiar em Deus. Talvez Deus esteja dizendo, como disse a Tomé, você está acreditando que você viu. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Nós não estamos vendo o emprego, nós não estamos vendo talvez alguma casa, nós não estamos vendo o canudo na mão, nós não estamos vendo a cura, mas isso não quer dizer que não vai acontecer. E se a gente confia em Deus, e a gente confia nesse Deus, e esse Deus é todo poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que a gente quer, que a gente pensa, vai acontecer, irmãos. É crer ou não crer? É crer ou não crer? Por misericórdia, Deus nos conhecendo e sabe que nós somos crentes meia boca muitas vezes, mas Deus já nos conhece, foi Ele que nos formou, Ele conhece a nossa estrutura. Se nós precisamos, como foi pregado ontem, conhecer o interior, nós precisamos mesmo conhecer o interior, mas Deus não precisa, porque Ele já lhe conhece. Ele já me conhece e sabe da sua fragilidade, da minha fragilidade, da minha fraqueza, da sua fraqueza, daquilo que você pode e do que você não pode. Então, irmãos, confiar no Senhor ainda é e sempre será, porque Deus é eterno, a melhor opção. E José confiou no Senhor, e chegou o momento certo, e chegou a hora de José ser exaltado. Depois de 2 anos ali sofrendo naquela cadeia, passando por tantas coisas, cadeia não é um lugar bom, mas ele estava lá aguardando a providência divina. E o faraó tem sonhos, e sonho é a especialidade de José, porque foi esse dom que Deus deu, e eram sonhos de Deus. Ele só revelava sonhos de Deus, ele só interpretava, na verdade ele não revelava, ele só interpretava
interpretava sonhos de Deus. Não eram sonhos dele, sonhos do outro, eram sonhos de Deus para a vida daquela pessoa. Algo que o Faraó percebeu. Não só porque José disse, isso é de Deus, mas o próprio Faraó reconheceu. Como é que pode interpretar um negócio desse? O Faraó sonha sonhos estranhos. Nós não vamos falar nesses sonhos, vamos pular essa parte, todos já sabem. O Faraó sonha aqueles sonhos e chama ali os mágicos, aquelas pessoas que ficavam ali bajulando ele, que diziam que sabiam das coisas, não sabiam de nada, e diziam, não, Faraó é isso, esse ninguém, não, isso está errado. Acho que falava um monte de besteira, não, cala a boca, não é isso não. E aí o copeiro mó lembra de José. Não foi o copeiro mó que lembrou de José. Foi Deus que fez ele lembrar. Porque pelo copeiro mó, José ficava lá. E aí, o Faraó disse, chama o homem. Chama o homem para cá. E se apressaram para tirar José da cova. Se apressaram. Fizeram-lhe a barba, ou ele mesmo fez. Porque ele não estava atrás das grades. Ele vestiu roupas limpas, roupas novas. Algo diferente ia acontecer ali com ele. E ele já estava sentindo aquilo. Porque era a especialidade dele. Só o Faraó sonhou e está precisando de vocês. É agora. É agora, eu vou lá. E Deus disse, vai. E talvez, se fosse o caso, Deus cantaria essa canção. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que lhe faz chorar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Apesar das suas feridas, apesar das suas decepções, eu te chamei, José. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, José. Eu te chamei. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Vai, José. Deixa eu te usar para curar, para salvar esse povo. Deixa eu te usar. Eu não lhe dei espírito de covardia. Aleluia. Glória a Deus. Mas de ousadia. E enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. E te faz chorar. E ele foi. E Deus usou José tremendamente. Ao ponto de um governante de uma nação tão poderosa como era o Egito na época. Isso aí. Como está escrito. E a gente volta para aquela leitura. Que está lá em Gênesis 41, 33, 44. Que diz: E disse Faraó aos seus servos. E ele disse isso depois que José interpretou todos os sonhos que Faraó tinha sonhado. E não só interpretou, mas também deu um planejamento completo, a estratégia certa. Eu acredito que era José conversando e Faraó babando. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Isso é de Deus, porque as coisas de Deus só entende quem é de Deus. Isso é de Deus. E outra, se você não tiver intimidade com Deus, Deus vai falar com você e você não vai ouvir, você não vai entender. José era a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, para fazer a coisa certa, porque ele tinha intimidade com Deus e Deus sabia disso.
Deus podia falar qualquer coisa, José, e dizer, isso é verdade. E o outro dizia, também é. E José começa a falar as coisas que iriam acontecer, e ao mesmo tempo também já dando a solução. Que isso? E Faraó disse, isso não existe. Isso não existe. E disse Faraó a seus servos, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Provavelmente no Egito não. O Espírito de Deus está operando nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Você não está vendo, mas Ele está operando nesse lugar. Aleluia. Tem um louvor que ele canta que diz, se você estiver ligado vai receber. É assim. Do Dé. Do Dé que canta, né? Canta aí para você. Desce fogo, desce poder. Quem estiver ligado aqui nesse lugar vai receber. Glória a Deus. Na verdade você já recebeu. Chegue no seu quarto, chegue na sua casa e converse com Deus. De repente Ele falou com você nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, é algo tremendo. Faraó diz aos seus servos, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber. Deus te fez saber tudo isto. Ninguém há tão inteligente e tão sábio como tu. Porque Deus te fez saber. Às vezes nós somos chamados de inteligentes. Aquele cara é um crente legal, é inteligente. Mas se Deus não te fizer saber dos mistérios dele, você vai ser só inteligente. Só. E nós não queremos todos. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Aleluia. Nós queremos mais. Aleluia. Amém. Quando o louvor que estava cantando aqui disse, e eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Deus quer nos encher. Glória a Deus. Também para interpretações. Também para interpretações. Mas talvez a sua praia não seja essa. Aleluia. Talvez seja algo mais simples. Mas mesmo na simplicidade das coisas, elas só vão ter a verdadeira importância se Deus te fizer saber. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa foi a maior conquista de José. Como vocês mesmos disseram no começo, é uma grande conquista. Mas que para chegar até ela, ele teve que passar pelas pequenas. Ele foi chefe da casa de alguém, depois chefe da cadeia, para agora ser administrador geral de toda a terra do Egito, que não era pouca coisa. Aleluia. E José foi diplomado em administração. Primeiro aprendeu a administrar uma casa, Deus é. Depois administrar a cadeia, porque sabia que ali é onde estavam as coisas. E agora José vai usar todo esse aprendizado
toda a experiência que ele obteve com pessoas ruins, com pessoas péssimas, com pessoas más, com todo tipo de sentimento ruim na sua mente, mas também pessoas boas, e ele vai saber quem é bom e quem não é, quem pode confiar, porque até aquele que deu ali tudo na mão dele não confiou nele. Então de repente o cara está dando tudo ali na sua mão, mas ele vai passar perto de você, ele não vai confiar em você, porque alguém vai dizer, olha, ele fez isso. Ele fez isso. Não parou nem para investigar, meu. Olhar para saber se é verdade. Então José foi treinado. Nós sabemos disso, que houve um treinamento de capacitação para aquilo que Deus tinha para José fazer. José não ia conseguir governar tanta coisa em um lugar tão forte e poderoso ali na terra como era o reino do Egito. Se José chegasse ali, como chegou? Apenas como um sonhador mó, sem experiência nenhuma, tanto é que os irmãos fizeram com ele o que quiseram, ou o que Deus permitiu. Então, meu amado, minha amada, Jesus, Deus não disse a José vai ser fácil, meu filho. Não, ele não disse isso. Como de fato não foi. Ele não disse para mim que ia ser fácil. Ele não está dizendo para vocês que vai ser fácil você conseguir aquilo que você tanto sonha, ou que você sabe que é sonho de Deus na sua vida. Não vai ser fácil. Mas se Deus verdadeiramente estiver com você, e Ele só vai estar, irmão, se você estiver com Ele. Ele não vai forçar você a isso. Se você realmente estiver com Ele, Ele vai dizer, agora eu posso trabalhar com Ele. E aí, irmãos, grandes coisas fará o Senhor por nós. Grandes coisas fará o Senhor por você. Não vai ser fácil. Não é fácil. Não é fácil. Às vezes é até terrível. Mas se Deus tiver um negócio, como diz o versículo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não nos poupou o seu próprio Filho, por amor de nós, será que com Ele não nos daria, ou será que juntamente com Ele não nos daria todas as outras coisas? O canudo da faculdade, um emprego bom, um marido bom, uma esposa boa. Tem lá algo que você quer, algo que eu quero, porque eu estou dentro desse bolo. Glória a Deus por isso. 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 A Bíblia diz lá em João 3:27, que o homem não pode receber nada do céu se não for lhe dado por Deus. Você não tem como receber nada de Deus, nada de bom aqui na terra, se não for Ele mesmo que lhe deu. O versículo, posso ter errado aí a colocação, mas é isso mesmo. Que você não pode receber nada aqui embaixo, nada que vem lá de cima, se não for Deus que lhe der. E as coisas boas são aqui vindo do alto, como a gente leu ali no versículo de Tiago. Então, irmãos, essa é uma palavra fiel e digna de aceitação. Amém. E eu aceito, Senhor, essa palavra. É você elaborando as coisas e Deus falando com você. Deus falando com você. E aí você faz, e aí você volta, Deus falando com você. E aí você esquece de uma coisa, e Deus falando com você. E Deus falou com você esta noite. Não adianta
fazer o vídeo do mercador. Deus falou com você nesta noite. Eu sei que Deus falou. Eu sei que Deus falou. Amém. Deus falou. E amanhã você vai dizer a seu coleguinha, a sua coleguinha, a seu irmão, a sua irmã. Irmãos, quando aquele pregador estava falando, eu senti Deus falando comigo. Uma experiência, como diz o meu irmão Alex, absurda. Meu Deus, o cara entra como escravo no Egito. E de repente, o cara está governando abaixo apenas do faraó aquela nação. Irmãos, é algo tremendo. É algo que só Deus pode fazer. E Ele fez com José. E Ele quer fazer com você. E Ele quer fazer comigo. E Ele quer fazer com todo aquele que se deixa trabalhar por Ele. Amém.